Graça e paz, igreja. Amém? Uma boa noite a todos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Eu quero, pastor Luiz, desde já também agradecer pelo convite em poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. É muito bom poder compartilhar da palavra de Deus. Eu conheço alguns pastores, da nossa denominação batista que são muito fominhas assim, de pregar a palavra de Deus. Eles não recusam jamais um convite da palavra de Deus. E a gente entende, que de fato você não deve desperdiçar a oportunidade de proclamar o evangelho, de ensinar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala aos nossos corações. E esta noite, neste culto de ordenação e investidura, de diáconos e presbíteros, eu até conversei com o pastor Luiz no jantar após o culto no dia da família, o que seria a questão da investidura, que eu não sabia. Lá nós temos, ordenação normalmente de pastores, e de vez em quando acontece uma igreja ou outra batista fazer ordenação de diáconos, mas confesso que não é muito comum em nosso meio. Eu entendo dessa forma, pastor, que o diácono é um oficial na Bíblia também, tá, juntamente com o pastor, com os presbíteros, e realmente é importante esse momento para a igreja de ordenação aí dos diáconos, dos presbíteros. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e sinceramente pelo sistema presbiteriano de governo. Eu vejo que vai além do nosso da igreja batista. Mas vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Enquanto você abre aí a palavra de Deus em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, quero novamente agradecer a Deus. Pastor Luiz já fez menção pela vida da minha esposa, irmã Adelaide, meu filho Azaf, meu filho Abner ficou ali na CIB hoje, na segunda igreja batista, e também está conosco, irmão Antônio César, irmã Ivani, irmão Sinésio, irmã Enilda, aí nossos diáconos lá na igreja. Que Deus possa abençoar os irmãos também. Atos 6, versículos 1 a 7, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé mais uma vez. Daqui a pouco você vai ficar sentado um certo tempo, vamos meditar aqui esse texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, quando diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela palavra do Senhor, e pedimos ao Senhor que somente o Senhor possa falar aos nossos corações através do teu Santo Espírito, e que possamos colocar em prática no nosso viver diário aquilo que vamos aprender com a palavra do Senhor. É a nossa oração a Ti, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podemos sentar? Certa vez um pastor, ele estava visitando alguns familiares em outra cidade, e ele ficou sabendo que um colega dele de seminário, que estudou com ele, na época do seminário ainda, estava morando naquela cidade. Este colega dele, de ministério, também havia sido pastor em uma outra cidade, na realidade alguns ministérios, e tinha muito tempo que esse pastor não via o seu colega de ministério, o seu amigo pastor, e resolveu ir visitá-lo. E pegou o endereço dele, e quando chegou lá, ele percebeu que ele tinha uma espécie de marcenaria na sua casa. Ele estava trabalhando com madeira. E então ele foi
perguntar para o seu colega de ministério, o seu colega pastor, há muito tempo ele não ouvia. Ele falou: rapaz, mas você parou de pastorear igreja, o que aconteceu? E ele disse para o seu colega de ministério, aquele pastor que não estava mais pastoreando, trabalhando na sua marcenaria, disse: olha, eu resolvi não pastorear mais igreja, e eu preferi trabalhar com madeira, porque madeira não reclama. E ele se cansou do ministério. Aquele homem estava fatigado do ministério pastoral. Isso não é somente uma ilustração, isso foi um fato que aconteceu, compartilhado por um pastor nosso, colega de ministério também. Ele entregou o ministério porque ele não aguentava mais as reclamações, as murmurações dos irmãos contra ele, bem como também contra outros irmãos. A verdade é o seguinte, meus irmãos, nós não podemos negar que quanto mais gente, mais problemas vai acontecer. O problema está sempre nós, no ser humano. E um local que você tem, onde que as pessoas vão aumentando o número, mais problemas também aumentarão. Eu não sei se você já fez parte, já participou de congregações que tem um número pequeno de pessoas, quem sabe ali 20 membros, 30 membros. É claro que esta congregação também vai ter problema, mas quando aumenta o número de convertidos, aumenta o número de discípulos, naturalmente também vai aumentar os problemas, e quando acontecem os problemas na igreja, vão procurar a liderança da igreja para tratar estas questões. O texto da palavra de Deus que lemos, ele fala sobre um assunto de um grande problema que aconteceu na igreja. É interessante que a palavra de Deus, em Atos capítulo 4, versículo 4, diz ali o texto que houve um acréscimo de quase 5.000 homens, isso sem contar mulheres, sem contar crianças, a igreja do Senhor Jesus. A igreja estava crescendo, o evangelho estava sendo pregado e vidas estavam conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que começa com judeus, agora também tem os gentios também, pessoas de outras nações, outros povos, estão fazendo parte da igreja do Senhor, e os problemas naturalmente vão aparecer, vão surgir. E aqui, o que acontece, que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, é que surge o problema. Na palavra de Deus, você pode manter a sua Bíblia aberta para você conferir aquilo que nós estamos falando, e aí em Atos capítulo 6, as queixas acontecem em nossos dias, acontecia naquela época, e creio que vão continuar acontecendo, infelizmente, até a volta do Senhor Jesus. E aqui vemos um problema no chamado Ministério de Ação Social. E por que falamos isso? Porque nós vemos aqui que as viúvas dos judeus ali, de fala grega, estavam sendo esquecidas na hora da distribuição do pão nosso de cada dia, se comparado às viúvas dos judeus de fala hebraica. Havia um grupo de viúvas que na hora da distribuição do alimento, elas estavam sendo esquecidas. Devemos entender que naquela época, naquele contexto do Império Romano, diferentemente dos nossos dias, as viúvas, elas não tinham uma pensão, não tinham ali uma espécie de aposentadoria, algum tipo de loas, não tinham uma renda, como hoje muitas viúvas acabam tendo. Naquela época não era assim. Se a mulher ficava viúva, ou os filhos ficavam órfãos, não tivesse ninguém para cuidar, de fato passariam necessidade. Não tinha jeito, o Império Romano não estava aí para as viúvas dos judeus, dos gregos e nem de ninguém. Eles cuidavam mais do povo deles, mas as viúvas passariam necessidade. E a igreja é fantástica. A igreja do Senhor Jesus é interessante porque é um povo misto, diversificado, mas com um pensamento no sentido de unidade, em proclamar a vontade de Deus, em adorar a Deus e procurar fazer a obra do Senhor. A igreja não deixaria pessoas necessitadas no seu meio. Então a igreja vai acolher as viúvas, vai acolher os órfãos, os necessitados, mas neste acolhimento surge um problema nessa área de ação social, porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas. E é interessante que quando você olha para o texto, a distribuição diária do alimento já estava acontecendo de fato. Algumas pessoas pensam que essas pessoas aqui, os 7 homens que vão ser levantados para cuidar aqui dessa missão, eles vão começar com esse ministério de ação social, e não, já acontecia a distribuição diária de alimentos. Mas o que acontece é que o problema surge porque alguns estavam sendo esquecidos, estavam sendo desprezados, e triste coisa quando isso acontece na igreja. E é interessante, pastor Luiz, eu ouvi de um pastor que eu tive, que uma das desculpas mais farrapadas que tem, que a gente pode usar, é o chamado eu esqueci. Pastor, eu fiquei na sua casa aquele dia, eu esqueci, rapaz. Sabe fazer o quê? O irmão esqueceu.
Não é verdade? Eu também já me esqueci de ir na casa dele uma outra vez e pronto, fica no 0-0. A gente esquece, muitas vezes, das coisas. Não deveríamos, mas esquecemos. E aí, o que você vai fazer? Quando a situação é o desprezo, aqui é o Almeida Corrigida Fiel, usa essa palavra desprezo, devemos tomar cuidado, porque muitas vezes pode ser até algo intencional, diferente aí do esquecimento. Falando aí, né, no esquecimento, né, da boa fé, a pessoa esqueceu mesmo. Mas o desprezo é complicado. Quando há um desprezo, e se for de fato até proposital, nós temos um outro problema, porque a situação é pecaminosa. Mas o que acontece? Problema surgiu. Problema vai para quem? Para a liderança da igreja. No caso aqui, os apóstolos. Os apóstolos vão reunir os irmãos. Irmãos, o negócio é o seguinte, versículo 2. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus para servir as mesas. E é interessante que eles vão passar essa decisão para a própria igreja, aqui nesse contexto. Ok? Vocês vão escolher, irmãos, entre vocês, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós vamos dedicar a nossa vida ao ministério da palavra e à oração. O pastor, sem dúvida nenhuma, ele pode sim auxiliar, ele pode ajudar, opinar, aconselhar ministérios na igreja, não há nenhum problema nisso. Mas é importante que a igreja saiba que o ministério principal aí do pastor da igreja é o ministério da palavra e a oração. Pastor é aquele que deve separar tempo para estudar a palavra de Deus, porque, irmãos, um sermão bem preparado, principalmente se for de modo expositivo, dá trabalho para ser preparado. Ele não é preparado assim, do dia para a noite. São horas de estudo e dias, não é isso, pastor, que você fica estudando, meditando na palavra. Você prepara a mensagem da palavra de Deus, estudando a Bíblia. Depois, muitas vezes, você vai pesquisar opiniões de comentaristas para saber se no seu sermão, na mensagem, pode ser algo acrescentado ou algo que realmente ali você entende que não é correto também, o modo de pensar, quem sabe o seu, mas quem sabe também o dele. Eu quero dizer que leva tempo você preparar uma mensagem. Você vai procurar muitas vezes significados de palavras nos originais, hebraico, grego, para saber o sentido real da palavra, leva tempo. Então, muitas vezes, quando você vê que o pastor aparentemente está meio sumido, não, ele pode sim estar estudando a palavra e também deve separar tempo para orar. Todos nós devemos separar tempo para meditar na palavra de Deus e para orar. Mas o pastor ainda mais, porque querendo ou não, é ele que ensina o povo. E a igreja tem que ter esta compreensão. Então, os apóstolos passam aqui para os irmãos essa tarefa da eleição daqueles que, para muitos teólogos, no qual eu pude pesquisar, aqui surge de fato o chamado corpo diaconal. Aquelas pessoas que estariam então aí à frente deste ministério. E o que acontece então? Como podemos aqui pontuar aqui esse texto? Nós separamos aqui alguns pontos interessantes para entender o porquê aqui do surgimento diaconal e características também desses homens, ok? O corpo diaconal aqui e as características desses homens. E primeiro, meus irmãos, queremos pontuar o seguinte: quando o corpo diaconal, quando esses homens aqui, eles são levantados para esta tarefa, você tem que entender aqui no texto que eles são levantados para auxiliar a liderança, porque estava surgindo na igreja um chamado ambiente de tensão, um ambiente conflituoso. É interessante, como dissemos agora há pouco, já acontecia a distribuição diária do alimento, mas surge o problema, e com o problema vem a murmuração, a reclamação da parte de alguns judeus, e em parte uma reclamação que não podemos deixar de pontuar, que é justa. Olha, tem viúvas aí, as viúvas nossas aqui, dos judeus de fala grega, estão sendo esquecidas na hora de distribuir o alimento. E elas precisam dos alimentos tanto quanto as outras. O problema é levado para a liderança, e agora essa liderança aqui vai estar orientando a igreja a eleger o corpo diaconal. E é interessante, porque naquele momento onde a situação não estava bem, o que vai acontecer? Esses homens serão levantados para tratar uma situação, e, irmãos, pessoalmente eu creio que esses homens aqui, eles não iriam agora pegar os alimentos. Você imagina aí se fosse hoje distribuir cestas básicas ou feijão com arroz para a viúva todos os dias, fazer esse trabalho sozinhos. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu pessoalmente não creio que haviam ali poucas viúvas, mas esses homens, eles vão estar ajudando agora a coordenar esse processo, a supervisionar o trabalho. E é interessante porque são aqui pontuadas aqui algumas características na vida desses homens, que daqui a pouco vamos falar
sobre essas características. Na história da igreja, teve o problema, a liderança teve que tratar. Você vai lembrar agora de Atos 15, versículos 1 e 2. O que vai acontecer ali? Diz a palavra de Deus que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Estavam ensinando o quê? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E diz o texto da palavra de Deus, no versículo 2, que isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. O texto fala grande contenda e discussão. A coisa ficou feia entre os irmãos, porque alguns judeus queriam obrigar gentios a se circuncidarem. Prática da lei mosaica que não era necessário para a igreja. O caso vai para onde? Vamos procurar a liderança da igreja. Vamos levar o assunto para Jerusalém e ali os apóstolos vão ter que tratar a situação. Surgiu o problema ali de uma ordem mais grave, vai levar para os apóstolos e aí foram para Jerusalém tratar a questão com apóstolos e a Bíblia diz com os presbíteros também. E aí o que estava acontecendo? Ensinamento fora de contexto. Estavam ensinando algo que não era para a igreja ali primitiva. Houve o problema da contenda, da discussão, e vemos também que o assunto ele tem que ser tratado pela liderança. Aí, irmãos, entenda o seguinte: acaba acontecendo situações na igreja que não é qualquer pessoa que pode tratar na igreja. Não estamos dizendo com isso que pastores, presbíteros, diáconos são melhores do que os outros irmãos. Não. Mas eles receberam dons de Deus para tratar questões mais difíceis na igreja. Questões que muitas vezes a igreja como um todo não vai tratar. Eu pastorei a igreja lá em Pimenta Bueno. E uma jovem na igreja uma vez me falou algo que aquilo me despertou realmente para o nosso contexto ali na igreja que eu estava pastoreando. Ela falou: pastor, já reparou que tem situações que a igreja ela não consegue opinar e não consegue tratar? E ela usou uma palavra até pesada, falando que tem muito crente, desculpa a palavra, mas é uma realidade, que é o chamado Maria vai com as outras, né? O José vai com os outros, não sei. Mas tipo assim, ele muitas vezes vai com um grupo, ele não analisa a situação. Ele não examina a questão para tratar o problema em si. E é por isso que a igreja elege pastores, presbíteros, diáconos, pessoas ali que vão estar na liderança da igreja e pessoas que vão estar auxiliando o ministério pastoral. É necessário. Na igreja tinha. Na igreja primitiva tinha e de fato hoje tem que continuar acontecendo. Questões que vão ser tratadas com líderes que ressaltamos não são melhores do que os outros irmãos, mas vão ter aí a sabedoria e a direção de Deus para lidar com certas situações. Outro ponto interessante que devemos ver na história da igreja, está lá em Tito, capítulo 1, no versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para Tito: olha, Tito, a razão de ter deixado você em Creta foi para que você pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu ordenei. Então olha só a situação, Tito não está lá na ilha de Creta por acaso, não, ele está ali para organizar algumas situações que eram necessárias e constituir presbíteros também ali nas cidades. Nenhum pastor consegue liderar sozinho, não tem jeito, não dá. Eu costumo dizer, né, e eu louvo a Deus, meus irmãos, de todo o coração, a igreja batista ela não tem o costume de eleger presbíteros, mas o nosso corpo diaconal lá na igreja é uma benção, e eu louvo a Deus porque eles ajudam e ajudam muito. Se faltasse, me faria grande falta no ministério. Já teve situações problemáticas para tratar lá na igreja, um exemplo, e lógico, sem citar nomes, um problema lá de casal que o corpo diaconal foi meu braço direito para tratar a situação. Pessoas experimentadas na fé. Reuniu o corpo diaconal para tratar a questão de um problema de casamento lá. Eu com 14 anos de casados, o casal e a esposa ia completar 4 anos de casados. Eu já tinha conversado com eles 4 vezes. Um em outro, os dois juntos e nada, um em outro, nada. Aí eu pensei, eu vou chamar a tropa de elite da igreja, eu vou chamar o corpo diaconal. Aí chamei o corpo diaconal para conversar, expus a situação, marquei uma conversa com eles, uma outra conversa, mas desta vez eu estava com eles juntamente com o corpo diaconal. Chamei eles para conversar com o corpo diaconal e eu falei com eles: meus irmãos, oramos, né? Eu falei: meus irmãos, o negócio é o seguinte, já conversamos algumas vezes, a situação está difícil de ser tratada, então eu trouxe vocês para conversar aí com os nossos diáconos. Foi quando eu descobri que eles só tinham 4 anos de casado quase, e eu com 14 anos de casado. Você falou: você tem 4, né? Eu tenho 14. Eu comecei a perguntar para eles,
pastor 40 anos de casado, o outro 43, o outro 50 e o outro 58. Falei, eu não vou falar mais nada agora, você conversa com eles. Mas eles conversaram com o casal e deram realmente conselhos, palavras de sabedoria, puxão de orelha também. E depois o casal se reconciliou. Na época o casal então se reconciliou. Mas buscamos ajuda. E aqueles homens ali, eles estavam sim, preparados para aconselhar e para ajudar, para tratar uma situação que, como pastor, eu tentei tratar algumas vezes e não consegui. É muito bom quando a igreja tem presbíteros, tem diáconos, tem líderes no qual o pastor e a igreja podem confiar e podem contar. E de fato, meus irmãos, é bênção para a igreja. Isso é bênção para qualquer igreja. Então, esses homens aqui, eles iriam auxiliar a resolver um problema de tensão na igreja, um ambiente conflituoso. Ok? O primeiro ponto. Mas o segundo ponto, esses homens aqui, como dissemos agora há pouco, queremos ressaltar isso, eles possivelmente iriam supervisionar um trabalho. Supervisor é aquele que olha por cima, ok? É aquele que normalmente atribui-se a ele uma visão que está além dos demais. E precisava de pessoas assim. Eles tinham que tratar essa questão. A igreja estava crescendo, os problemas estavam aumentando. O problema chegou para os apóstolos. Eles não podiam deixar de lado a palavra de Deus e a oração. Então esses homens iam aqui ajudar a resolver essa situação. Como assim então entendemos que fizeram? O versículo 7 confirma que a igreja continuava a crescer, multiplicava o número de discípulos. A questão, entendemos que ela foi resolvida, mas eram líderes preparados para lidar com essa situação. Precisamos entender, e já falamos no começo, eu ressalto isso. Então olha que eu sou um pouco repetitivo em algumas frases, alguns pontos, para que justamente você grave bem isso na sua mente. A igreja precisa entender que o pastor, ele não consegue pastorear uma igreja sozinho, sem o apoio da igreja. Eu tenho procurado ensinar isso para a igreja, e temos que ter, irmãos, pessoas que estejam dispostas realmente a andar com o pastor. Fica muito mais fácil quando você se deixa ser pastoreado. Eu costumo dizer que, de um modo geral, só existe dois tipos de membros: aqueles que se deixam ser pastoreados e aqueles que não se deixam ser pastoreados. É muito fácil lidar com um membro que se deixa ser pastoreado. Fui pastor de uma jovem lá em Vale do Anari, hoje ela mora em um outro estado, e quase toda semana ela vinha conversar comigo com problemas. Quando não era problema com a família, era problema com o namorado. Quando não era com o namorado, era no trabalho. Mas toda semana apresentava um problema. Mas é interessante que ela se deixava ser pastoreada. Quando essas coisas acontecem, facilita o nosso trabalho. A gente aconselhava, mostrava na palavra de Deus como deveria ser o proceder dela. E ela entendia. Então isso facilita a vida do pastor. Mas triste coisa é quando as pessoas não querem ouvir um conselho dado à luz da palavra de Deus, de um pastor, um presbítero, um diácono, um líder na igreja. Muitas vezes ela perde de receber uma bênção de Deus, perde de ser ela a bênção de Deus na igreja, justamente por se comportar de modo independente. Somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. O cabeça é Cristo, mas nós precisamos uns dos outros, e cada um tem a sua função que o Espírito Santo deu a cada um na igreja. O que você faz na igreja é de grande utilidade e deve continuar fazendo. O pastor aqui pregando, o irmão que fica na porta recebendo os irmãos, a pessoa que está na multimídia, os irmãos que cantam, tocam, a pessoa que limpa o templo, quem trabalha com as finanças da igreja, o professor de escola bíblica, todos são importantes, todos formam o corpo de Cristo e são úteis na obra do Senhor. Aqueles que estão hoje no presbitério, o corpo diaconal, líderes, receberam, sim, de Deus, o dom para exercer a determinada função da igreja, mas todos são úteis, são importantes na obra do Senhor. E aí, o terceiro ponto fala sobre as qualificações para o ministério. E é interessante que essas qualificações, se você observar bem o texto, nós vamos ler aqui agora o versículo de número 3, ele vai trazer qualificações justamente para que a igreja, o ministério, não pudesse cair em descrédito. Não era qualquer pessoa que queria estar então supervisionando esse trabalho. Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Uma vez alguém perguntou: pastor, mas por que as pessoas tinham que ser cheias do Espírito Santo, ter sabedoria para distribuir o pão?
diário. Não é uma coisa que na teoria qualquer pessoa poderia fazer. Pega aqui o pão e entrega lá. Aí outra pessoa questionou, que tudo que você faz para Deus, você tem que ter, né, algumas qualificações. Pode ser, mas de fato nós entendemos que esses homens aqui, eles iriam liderar um grupo de pessoas, porque o trabalho já estava sendo feito. E chegou um momento que teve falhas no processo. Pessoas precisavam aqui ajudar o ministério pastoral, que no caso aqui estava na mão dos apóstolos, para que então aí esse trabalho pudesse ser bem feito e a situação fosse resolvida. Iriam administrar uma situação complicada na igreja. Situações complicadas vão surgir na igreja e os irmãos devem estar preparados aí, sendo usados por Deus para lidar com essas situações. O texto fala sobre bom testemunho e aqui um ponto importante. Bom testemunho, meus irmãos, vai muito além de bom comportamento. Bom comportamento o ímpio pode ter também. Qualquer pessoa pode ter um bom comportamento até. Até um ímpio lá fora ele pode ter um bom comportamento. Mas o bom testemunho vai além disso, porque o bom testemunho é aquela pessoa que no seu dia a dia, ela vive o evangelho. É aquela pessoa que quando uma pessoa de fora olha para ela, olha, se um dia eu for ser crente, eu sei que eles falam, eu quero ser igual aquele irmão ali. Ou a mulher fala, eu quero ser igual aquela irmã se um dia eu for ser crente. E hoje nós temos sim, para a glória de Deus, bons exemplos em nosso meio, mas tem gente também que não é bom exemplo. Com pouco tempo que eu estava em meu primeiro ministério, fui pastor 9 anos lá em Vale do Anari, e poucos meses que eu estava lá, a gente vai começando a conhecer a igreja, andar com os irmãos, eu ouvi falar de uma dificuldade que alguém da liderança tinha, no sentido de ser uma pessoa um pouco enrolada com dívidas. E o que acontece? Por mais que aparentemente ele não fosse um mau caráter, ele muitas vezes ele se endividava, pagava uma dívida, mas se endividava com outro para pagar outro e estava meio enrolado, precisava de ajuda. Mas tinha poucos meses que eu estava ali, que alguém chegou para mim na rua, pastor, tudo bem? Soube que o pastor está há pouco tempo aqui na igreja. Aí perguntou, o irmão fulano de tal é membro lá da igreja? Eu já sabia da situação. Eu só abaixei a cabeça e falei, assim mesmo. Eu sabia que ia vir coisa. Entendeu? Aí ele foi falar de uma situação que a pessoa estava devendo para ele. É triste quando a gente ouve isso. É muito triste quando essas coisas acontecem. E quando essas coisas chegam aos nossos ouvidos, como pastores, nós temos que tratar. A liderança ajuda o pastor a tratar questões assim. E de fato, meus irmãos, nós temos que tratar. Nós não podemos ser omissos. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A omissão acontece por parte da igreja de trazer as situações para nós. O pastor já tem tanto problema. Tadinho do pastor, eu não vou levar mais esse problema para o pastor. Aí os problemas começam a se acumular na igreja. Aí daqui a pouco, aquele pouco de fermento que leveda toda a massa, começa a causar um estrago na igreja. Por situações que não foram tratadas, situações que talvez caberia até disciplina e não aconteceu, mas porque não sabemos. Não sabemos. É uma situação complicada, difícil, e temos que confiar na liderança para tratar tais questões. Então, o bom testemunho vai além de um bom comportamento. É claro que também inclui o bom comportamento, mas a pessoa olhar para você e, de fato, identificar você como um cristão, pela forma como você fala, pela forma como você se veste, pela forma como você se comporta em tais situações, locais que você frequenta, tudo isso conta para o bom testemunho. E aí, o texto continua dizendo sobre ser cheios do Espírito Santo. E eu creio que uma pessoa cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito, com aquelas suas 9 virtudes que são destacadas em Gálatas 5, 22 e 23, acabam despontando na vida da pessoa. Isso é algo natural. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela que é aquela pessoa alegre, aquela pessoa que sempre está em paz. O mundo pode estar explodindo ao seu redor, mas ela consegue manter a paz, porque é a paz de Cristo que está em seu coração. É uma pessoa que ela é longânima, a pessoa que ela é paciente, ela é aquela pessoa mansa, ela é aquela pessoa que a bondade de Deus está presente nela, ela pratica o bem, porque ela é benigna também. Ela é uma pessoa que ela é fiel, uma pessoa que vive pela fé, uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole e acima de tudo ela ama e sabe demonstrar um amor. Uma pessoa com todas essas características, sem dúvida nenhuma, ela se destaca em qualquer lugar, seja no trabalho dela, seja na escola, dentro da própria casa, na igreja do Senhor, ela vai se destacar. Eu também considero, a gente até fala brincando, não está, mas deveria estar. Mas não, lógico, não deveria estar, né? Se não está, porque não era para estar mesmo. Mas tudo isso aqui traz naturalmente na pessoa
o que Jesus Cristo foi, nosso Senhor foi humildade, a pessoa humilde. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se acha nunca superior aos outros, jamais. Ela não se engrandece sobre o outro, ela é humilde, jamais vai se achar melhor do que o outro, porque, irmãos, não é, você não é melhor que o outro. Eu costumo dizer o seguinte, em algumas mensagens na igreja, quando a gente fala sobre a situação do pecador: tira Jesus da minha vida, tira Jesus da sua vida, você é tão ruim quanto o cara lá fora que você acha que é ruim. Só tirar Jesus da minha vida e da sua vida também, você vai ser tão ruim quanto aquela pessoa lá fora que você acha que é o pior pecador. É Jesus que vai fazer a diferença em nossa vida, porque Ele vem. Quem habita em nós é o Espírito Santo, e devemos sim sermos pessoas cheios do Espírito. Esses homens queriam liderar aquele grupo de pessoas do Ministério de Ação Social, precisavam ter bom testemunho, serem cheios do Espírito e também ter sabedoria. E a sabedoria é interessante, porque ela é a capacidade de você usar de modo correto o conhecimento adquirido, podendo encontrar soluções em circunstâncias difíceis, onde que ninguém está vendo a solução, você traz uma palavra de sabedoria e então você vai ter a solução. E sempre temos que aprender. Eu falo para os mais jovens, ouçam os mais velhos. A pessoa não viveu hoje na sua época, né? Chama-se da tal geração Z, não é isso? Estamos na geração Z, né? Então deve ser a última, porque depois do Z não deve ter mais nenhuma. Eu espero que seja mesmo, pastor e irmãos, Cristo volte logo, que possamos estar com o Senhor nos céus para todos sempre. Eu espero que seja a última. Mas é bom você procurar ouvir, né, as gerações anteriores, a geração R, a geração M, seja que foi. Estou voltando algumas letras, porque esses irmãos têm muito a ensinar para os irmãos. Eu confesso que dentro de mim, eu acho que eu nunca falei isso a ele, um irmão José Augusto, fui pastor dele em Vale do Anari, um senhor de 77 anos. Ele foi subir numa telha para arrumar o telhado na casa dele, foi subir no telhado e o telhado da telha quebrou. Ele caiu, ele bateu aqui com a parte do lado aqui, na ponta da cadeira, na cozinha dele. Ele faleceu numa segunda-feira à tarde, causou grande tristeza para a igreja e pessoalmente para mim. Um amor de pessoa, irmão José Augusto. E ele ia conversar comigo com jeitinho, com carinho, levava uma balinha de amendoim, nunca vou esquecer dele. Aquele irmão, na época, tinha idade para ser meu avô. Aquele irmão, de vez em quando, ia conversar comigo e pediu um conselho, pediu oração. Eu pensava, esse irmão que tem que me aconselhar. O novo no ministério, 30 anos, comecei o ministério pastoral, 30 e poucos anos ali, novo de ministério ali, e esse irmão vindo conversar comigo. Dentro de mim, irmão, sério, eu tremia, eu temia, porque realmente ali tinha um homem diante de mim que tinha muito a me ensinar, com tempos de cristão, bem como também com a sua vida, com um testemunho realmente exemplar. Traz boas lembranças, a gente não esquece disso. Alguns aqui conheceram, sem dúvida, o irmão Oswaldino, a irmã Regina, casal que também era diácono na igreja, foi o casal que perdemos na pandemia do Covid. Mas pensa que pessoa exemplar, pessoas que marcam as nossas vidas. Nós, mais novos, devemos ouvir a sabedoria dos mais velhos. Porque Provérbios vai dizer que a glória dos jovens, né, está no seu vigor, não é isso? Mas dos idosos, os seus cabelos brancos. Essa é a realidade. E de fato, tem muito a nos ensinar. E nós temos que aprender com eles, temos muito a aprender com eles. Voltando, a igreja precisava de liderança, sempre precisou, e de uma liderança, meus irmãos, que seja saudável. Por isso que esses líderes teriam que ter essas qualificações, cheios do Espírito Santo, sabedoria, bom testemunho. E partindo para a parte final aqui do texto, nós vamos ver algo bem interessante também, é quando vamos ver as orientações tanto de Paulo para Timóteo e para Tito, em relação a algumas qualificações, características para diáconos e presbíteros. Não podíamos deixar de ressaltar esses pontos aí. E aí, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, depois de apresentar as características para o pastor, para o presbítero, para o ancião, diz que os diáconos, eles têm que ser dignos também, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, deve apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiro devem ser experimentados e depois, não havendo nada contra eles, vão atuar como diáconos. As mulheres igualmente dignas e não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão excelente posição
e grande determinação da fé em Cristo Jesus. Não é qualquer pessoa que está preparada para ser um diácono na igreja. Tem características, devem primeiro ser experimentados e depois então, se aprovados, exercer o diaconato. Mas também fala do presbítero em Tito 1, versículos 6 a 9. O texto diz que o presbítero, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo e consagrado. Tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros através da sã doutrina, de refutar aqueles que se opõem a ela. Há qualificações. Temos que seguir essas qualificações. Não tem muito tempo que uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu fui eleito aqui diácono na igreja, isso foi logo quando eu cheguei. Ele falou: eu nem sei porque fui eleito como diácono. Ele não se via como um diácono em si. E muitas vezes pode acontecer sim de cometermos erros, de não elegermos as pessoas qualificadas à luz da Bíblia para o ministério. E, meus irmãos, é importante que você realmente, que é um diácono, que você é um presbítero, faça aquela análise que nós muitas vezes costumamos fazer na ceia, do examinar um homem a si mesmo, comer do pão e beber do cálice, mas não nesse caso para comer do pão e beber do cálice, mas para exercer o ofício ao lado do seu pastor, servindo a igreja que você pertence, porque senão você pode trazer problemas para o ministério. Vai trazer para o pastor e vai trazer para os outros irmãos. Pode não acontecer, pastor, isso? Sem dúvida, essa é a realidade. Eu estou na igreja, vai fazer 5 anos em julho agora, se Deus permitir. Semana agora eu conversei com um, e se Deus quiser na semana que vem eu vou conversar com outro. Já conversei com os outros diáconos, e tem mais 2 irmãos lá, que depois de experimentados, provavelmente vamos ter um culto lá de ordenação, para 2 irmãos lá que também somarão ao corpo diaconal, e teremos um grupo então de 7 diáconos. Hoje somos 5, um está viajando, um está na nossa congregação, e o outro não pôde vir hoje. Mas queremos aumentar um pouco este grupo, mas não aumentar para fazer número e só por causa dos 7, não, porque são pessoas que depois de experimentadas, vemos aqui que eles passam nesse crivo, para serem ali consagrados ao corpo diaconal. E agora, irmãos, palavra final da minha parte aqui para os irmãos, e você como membro da igreja, tenha isso em consideração, não só o diácono, o presbítero, mas qualquer pessoa que vai servir na igreja, com cargo ou não, examine a sua vida, para saber se de fato você está agradando a Deus. Examine a sua vida, para saber se de fato você está agradando a Deus. Pastor, eu tenho alguns ajustes a fazer. Peça a ajuda de Deus e faça. Não estamos falando para você entregar cargo, deixar ministério, abandonar a igreja, não é isso, não é isso. Estou falando para você, de fato, acertar a sua vida com Deus, para você servir com excelência, porque de pessoas medíocres em nosso meio, irmãos, tem um monte. Pastores medíocres, líderes medíocres, tem um monte. Eu não quero ser alguém medíocre, porque eu vou prestar conta da minha vida a Deus e das ovelhas que não são minhas, são do Senhor Jesus, que Ele colocou aí sob os meus cuidados para pastorear e apresentá-las de volta para eles. Assim que o pastor Luiz, aqui com os irmãos e com outros pastores, líderes que lideram os irmãos no Senhor. E devemos sim, meus irmãos, ter grande consideração por aqueles que nos lideram no Senhor. O problema foi resolvido, a igreja continuava crescendo e o número dos discípulos se multiplicava. Deus seja louvado pelo crescimento da igreja. A vontade de Deus, hoje também, para os nossos dias, em pleno século 21, assim como foi no século 1, é para que o número de discípulos se multiplique, aumente. Faça a sua parte, faça discípulos. Não deixe de falar do amor de Deus, de pregar o evangelho, de condenar o pecado da humanidade, mas de ser você alguém exemplar para ser usado para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos?